Vamos falar de estresse e burnout no trabalho? Final de semana eu estive em uma aula com a Ivy Ekman, que é uma das especialistas em burnout, equilíbrio emocional, e hoje ela coordena toda a área de bem-estar da Apple. E eu gostaria de compartilhar com você o conhecimento que eu tive com ela. A primeira coisa que ela traz, né, que quais são as emoções que geralmente acontecem no ambiente de trabalho. Então, às vezes a gente sente raiva, a injustiça, a alegria, existem os conflitos. Então, às vezes, se você não ganhou um cargo e você, né, pode trazer uma raiva, os desrespeitos, muitas vezes, que pode acontecer no dia a dia. Controle, né? Controle é uma emoção que a gente sente muito dentro do ambiente de trabalho, quando você não tem espaço para conseguir ser você, né? Aquele tipo de liderança que às vezes é controlado ponto a ponto, então você não sente. Então, essa é uma das emoções que pode trazer a raiva no ambiente de trabalho. Também, outras emoções que acontecem no ambiente de trabalho, a tecnologia. Às vezes não funciona, as coisas são truncadas, então isso também desperta emoções. Ou a falta de eficácia, né? Então, aqueles procedimentos cheios de burocracia, que você não consegue desenvolver bem o teu trabalho, isso também pode gerar as emoções, né? Muita reunião, né? Você não consegue fazer suas coisas, aí passa o dia todo em reunião, fim do dia você vai parar realmente para fazer o seu trabalho. Então, ela diz que essas são as emoções que geralmente acontece dentro do trabalho, né? Acontece isso por aí também no seu trabalho? Você sente que quais emoções que mais te dispara no dia a dia, né? Então, quais a gente sente no dia a dia, é aí que a gente vai percebendo como é que tá a nossa questão emocional dentro do nosso trabalho. E o impacto disso no nosso dia a dia, como isso se manifesta, né? E aí ela trouxe o burnout para a gente poder refletir um pouco. O burnout é uma síndrome, né, de esgotamento profissional, onde ele passa de um cansaço para uma exaustão continuada, né? Ela se persiste. As emoções, elas vêm e vão. O burnout, a sensação de ansiedade, às vezes a tristeza, que às vezes a pessoa acha que tem uma depressão, mas ali tá muito próximo, às vezes é burnout, né? Então, não vai embora, se mantém. Então, ela diz que o que pode, né, ir caminhando para esse burnout. Primeiro, que às vezes pode acontecer da angústia emocional. O que ela diz, né? Que às vezes, por exemplo, profissionais da área da saúde, né, que tá todo o tempo conectado com o sofrimento, ou dentro de um trabalho corporativo que a todo momento está conectado com muitos problemas, muitos desafios, que são desafios que ela diz aqui, né, que eu achei super interessante, que tem desafios que traz um estresse pra gente. Tem dois tipos de estresse. Um é pelo desafio, né, que nos ajuda a focar, mover e adiante, e tem o desafio que nos pode ameaçar a nossa sobrevivência, ou seja, coloca em risco, a gente se sente em risco. Então, às vezes, pode acontecer, né, chantagens no trabalho, ou ameaça, ou você não se sentir seguro. Então, tudo isso vai te trazer um estresse, que esse estresse não pode ser não que seja positivo, que vai causando baixando a imunidade, envelhecimento, mais, né, a gente vai se sentindo não tão saudável. Então, o que ela diz que esse trabalho, então, da angústia emocional é esse lugar de conectado com o sofrimento a todo momento. Outra emoção que pode, né, desencadeando, a gente também sente a ressonância emocional no trabalho. Então, por exemplo, se você trabalha num ambiente onde tem muitas pessoas negativas, pessoas que tá todo momento, de repente, reclamando, ou uma pessoa que tá a qualquer um desequilíbrio emocional, a gente também vai sentir isso, porque existe um contágio emocional, né? Que a gente fala dos neurônios espelhos,
a gente se conecta com a emoção do outro, né? Então, a ressonância emocional também acontece dentro do ambiente organizacional. E também o trabalho emocional que ela fala, que são o quê? O que a gente suprime no ambiente de trabalho. Ou seja, às vezes você está vivenciando algo difícil, um projeto, algo que não tá, você está precisando de um apoio, ou no próprio trabalho você se sente coagido, ou você não se sente que tem uma liberdade, por exemplo. Tudo que você vai suprimindo, a sua incapacidade mesmo de lidar com as suas emoções, isso vai propiciando para caminhar para uma síndrome de burnout. Ao mesmo tempo, essa dificuldade de dizer não, de descansar, a dificuldade da pausa, tudo isso vai propiciando para eu caminhar para um estresse mais crônico, mais prolongado, né? Então, o estresse, né, a emoção não é diferente do estresse, né? Então, a gente usa a palavra estresse para muita coisa, né? Coisas pequenas e coisas maiores. Então, fui pagar uma conta, nossa, sofri um mega estresse. Então, é estresse passageiro, né? Mas tem estresse que ele se mantém, é crônico, ele é intenso. Então, ela diz que o estresse é um termo guarda-chuva que a gente usa para muitas coisas, né, no nosso dia a dia. Então, ao mesmo tempo, acontece que algumas pessoas que podem desenvolver um burnout pode ser por uma demanda realmente externa, de muito trabalho, de falta de apoio também da organização, mas também do próprio profissional, como ele percebe a si mesmo. Então, eu particularmente já vi profissionais, quando eu levo o equilíbrio emocional dentro das organizações e também com alunos, que dentro do burnout já aconteceu de pessoas ela ser tão crítica consigo mesmo e que ela não é que tem nem tanta demanda, nos desafios tão bacana, mas ela mesmo gera um estresse muito grande interno, né? Ou seja, a mentalidade de algumas pessoas tá conectada com essa insegurança de si mesmo, das suas capacidades, que leva ela muitas vezes a ter muita ansiedade, aceleração, né, até não conseguir realmente fazer as pausas que são necessárias no dia a dia de trabalho por conta disso. Então, ela vai dizer que tem 3 escalas de burnout. Tem a escala da exaustão, né? Então, às vezes, a gente vai assumindo algumas máscaras, né, no dia a dia. Então, sabe quando você, às vezes, não consegue ser você no ambiente de trabalho? Você tem que colocar uma máscara, fingir quem você não é, se enquadrar para poder atender aquele momento daquele seu dia. E aí, no final do dia, você se sente super cansada, porque tem um esgotamento muito grande no final do dia. A segunda escala é a falta de eficácia, né? Então, o que significa isso? A falta de sentido, de significado, né? Então, a pessoa, ela vai perdendo dentro da escala de burnout o sentido daquilo que ela faz, não vê mais significado com isso, né? Ela já não consegue mais fazer o que as pessoas pedem para ela. Então, começa a gerar uma grande insatisfação nessa segunda escala de burnout. E a terceira, ela fala que é a despersonalização, ou seja, a pessoa nesse estágio, ela já não importa mais, né? Se eu perder meu trabalho, ela perde senso de identidade, ela não se conecta mais com aquilo, mas também ela vai pro trabalho e ela não tá mais nem aí se mandarem ela embora ou não, ela entra na desmotivação nessa escala de burnout, né? Então, aí ela fala que, assim, o esquema de burnout e do estresse dentro das organizações tá num contexto individual, departamental e institucional, gente. Então, isso significa que não é algo isolado, a gente tem que olhar do micro pro macro.
E as estratégias para poder lidar com isso é o que a gente ensina aqui na One Mind, né? Que é o equilíbrio emocional, o cultivo de você desenvolver a capacidade do equilíbrio emocional. O nosso programa dentro da One Mind também tem a chancela, né, desse conhecimento que é dos programas também da Ivy Ekman. Então, como que você pode criar estratégias? Primeiro, identificar as emoções, saber o que você está sentindo, né? Segundo, fazer o que faz você se sentir bem, o que faz você se sentir bem, né? Será que você faz aquilo que te conecta, aquilo que é importante para você, né? Você faz isso? A compaixão é um recurso muito importante no equilíbrio emocional, de você ser amoroso com você mesmo, compassivo com você, ser gentil com você mesmo, para que você possa também oferecer isso para os seus colegas. E os benefícios disso, né, das organizações poderem investir em programas de saúde mental, pessoas com mais saúde mental, as coisas fluem melhor, né? Ambiente onde as pessoas se sintam mais seguras, onde a pessoa também tem uma jornada de autoconhecimento, e ela se conhece mais, né? O que ela diz que percebe que tem mais colaboração, mais otimismo, as pessoas se sentem com mais autoestima, né? Então, é importante que a gente possa, ela diz, né, fortalecer as nossas práticas e conhecer sobre as nossas emoções para que a gente possa desenvolver um melhor equilíbrio emocional. E finalmente, o que eu achei bacana é que ela traz a importância da gratidão, né? A gratidão ficou um pouco clichê, né? Ficou essa coisa gratiluz, mas quando a gente vai olhar a neurociência da gratidão, realmente ela tem efeitos como se fosse um antídoto contra o estresse, porque dá a possibilidade de você descansar aonde você está, né? Reconhecer o que você já tem e dar um descanso de estar sempre buscando uma coisa nova. Não significa que você não vai ter vontade de conquistar coisas e realizar coisas na sua vida, mas também é importante da gente aprender reconhecer o que a gente já tem. Então, ela diz que a emoção da gratidão, que é uma das emoções mais positivas, que é um cultivo, ele traz relaxamento, amplia a nossa visão do que a gente tem, e essa gratidão pelo aquilo que eu tenho hoje, que coisas às vezes muito internas, não só coisas materiais, né? Isso vai apoiando a liberação de hormônios mais positivos e que um propósito, um sentido, um significado de vida protege burnout, né? Então, essa é um pouquinho da aula, né? Tem muito mais. E eu gostaria de saber o que fez sentido para você, o que você gostou desses recortes que eu fiz aqui da aula da Ivy Ekman, e adoraria te ouvir. Então, te aguardo e até mais.